gesto valioso e muito admirado em nossa sociedade são as atitudes de bondade, quando feitas sem a intenção para o outro. Geralmente, gestos feitos para aqueles que não nos fizeram nada em troca. Algumas vezes, sem se identificar e querer levar créditos por isso. Atitudes como essas até viralizam nas redes sociais, na internet e na TV. Viram casos de histórias comoventes, dignas de respeito e admiração. Como neste caso, um garotinho que vendia geladinhos na rua. Ele é surpreendido por um rapaz que resolve comprar todos de uma vez só. Ele vai comprar tudo. A reação do menino é emocionante. Existe um outro lado que, de forma negativa, nos causa espanto. Pessoas que agem de má fé, que por trás de uma falsa bondade, nos intrigam com a ousadia de serem frias e cruéis. As aparências e os gestos nos enganam. Situações que machucam e causam sérios traumas. Como nos contos de histórias infantis, onde temos o clássico exemplo da bruxa má, que entrega a Branca de Neve uma maçã envenenada. Quem diria que por trás de uma velhinha simpática e indefesa existia uma víbora cruel e sem piedade? Infelizmente, a maldade ultrapassa os contos infantis e tem ganhado espaço em nosso dia a dia. De tempos em tempos, ficamos perplexos com o tamanho da maldade do ser humano. Recentemente, na Páscoa, data para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, muitos acompanharam nos noticiários um trágico caso de envenenamento com ovos de chocolate, covardemente entregues a uma família, crianças indefesas. No Maranhão, um menino de 7 anos e uma adolescente de 13 morreram após consumirem ovos de chocolate que foram entregues por Jordélia Pereira, de 35 anos. A suspeita é ex-mulher do atual companheiro da mãe das crianças. Imagens de segurança flagraram o momento em que a mulher compra os chocolates e, assim como muitas vilãs de filmes, até usou uma peruca para não ser reconhecida. Os ovos foram entregues na casa de Miriam Lira, mãe das crianças, e junto havia um bilhete que dizia: "Com amor para Miriam Lira, Feliz Páscoa". De acordo com a polícia, o crime foi motivado por vingança, porque Miriam era a atual companheira do ex-marido de Jordélia. A mulher foi presa enquanto tentava fugir. A mãe, que perdeu os 2 filhos, também consumiu os ovos envenenados. Ainda tenta se recuperar, mas agora com um vazio maior, do tamanho da dor de perder 2 filhos. A maldade humana tem limites? Outros casos têm surgido, nos fazendo duvidar do ser humano. Crianças recém-nascidas abandonadas como lixo. Um pequeno ser vivo que mal acordou para a vida, desprezado. Um dos casos mais recentes aconteceu em Angelândia, interior de Minas Gerais. A mãe, uma adolescente de 16 anos, foi detida, juntamente com os seus responsáveis. O bebê foi encontrado pelos vizinhos no terreno baldio, chorando. Foi mordido por cães. Os ferimentos foram tão graves que parte da orelha e do pezinho do bebê foram amputados. Infelizmente, não resistiu e morreu na última quarta-feira. Em meio às tragédias que chocam a sociedade, muitas vezes nos deparamos com comportamentos movidos pelo ódio. Atitudes que ferem, destroem e deixam rastros de dor. Mas o que leva alguém a agir assim? Por trás dessas ações há quase sempre uma história não contada, muitas vezes ignorada. Como nesse outro caso chocante, que nos deixou desacreditados da humanidade.
Ricardo Felber matou o próprio filho, Theo, de apenas 5 anos, no mesmo dia de seu aniversário de 40 anos. Ele arremessou o garotinho de uma ponte na cidade de Nova Hertz, interior gaúcho. De acordo com informações da polícia, o crime foi premeditado pelo homem para causar sofrimentos à mãe, que havia terminado o relacionamento com Ricardo em novembro. O acusado também confessou que antes de jogar Theo da ponte, tentou estrangular a criança, mas não conseguiu. Após o crime, Ricardo agiu friamente, enviando um áudio para a mãe e para a família de Theo, dizendo que havia cometido uma loucurinha. Viu, guria? Seja forte, fiz uma loucurinha agora, tá? Aguenta o coração agora pro resto da vida. Eu tirei o Theo da baixa da ponte. Já em Goiânia, Goiás, uma mulher acusada de vender a própria filha, de apenas 27 dias de vida. Em depoimento, ela alega ter transtornos psicológicos e dizia não ter condições de criar a criança. O meu tratamento físico e psicológico já estava no meu limite. E eu tenho autoconhecimento sobre meus transtornos, entendeu? Sei o que acontece com todo o meu tratamento físico. Para os profissionais da psicologia, muitos desses indivíduos passaram por desilusões afetivas, negligência emocional na infância ou não tiveram referências saudáveis dentro de casa. A ausência de afeto, a rejeição e a solidão são fatores que, se não tratados, podem ser transformados em comportamentos destrutivos, tanto para o outro quanto para si mesmo. Quando nós falamos de pessoas que cometem tragédias, como abandonar os filhos, maltratar quem se ama, ou até coisas mais terríveis como o envenenamento, nós precisamos investigar toda a vida dessa pessoa desde o início, desde a infância. Porque muitas vezes é uma pessoa que cresceu em um ambiente hostil, com a presença de violência doméstica, violência emocional, social. Então vai se tornar um adulto com feridas emocionais profundas. Vai se tornar um pai e uma mãe com feridas emocionais bem profundas. Histórias reais da falta de amor ao próximo, aos familiares e até filhos, motivadas por sentimentos agressivos como vingança, rejeição e transtornos psicológicos. Fazer o mal para alguém é justificável? O que está por trás da maldade de um ser humano? Até onde a maldade humana é capaz de chegar? Olá, você está acompanhando o seu programa Problemas e Soluções. E essa matéria mostra o que o ser humano é capaz de fazer quando vive longe de Deus. Como disse a psicóloga, feridas emocionais, problemas não resolvidos podem tornar o ser humano em monstros. Essa é a realidade. E você que está aí talvez pensando assim, meu Deus, como é possível um pai fazer tal coisa com seu filho? Como é possível uma mulher se vingar tirando a vida de crianças inocentes? Como é possível uma mãe simplesmente abandonar seu filho recém-nascido? Tudo isso é apenas um sintoma, um reflexo do distanciamento entre Deus e o ser humano. Quanto mais distante o ser humano está de Deus, mais capaz de cometer loucuras o ser humano se torna. É por isso que temos visto o mundo piorar a cada dia. Mas nós estamos aqui exatamente para mostrar o caminho contrário, mostrar para você que ainda há esperança para o ser humano. Acompanhe essa história de fé e a gente já volta. Devido a muitas agressões que a gente sofria dentro de casa, vários problemas que acarretavam a isso, a minha raiva foi desenvolvendo de forma muito agressiva contra os meus pais e principalmente contra o meu pai, devido às agressões que ele tinha com a minha mãe, comigo, com os meus irmãos e dentro de casa. E aquilo foi me trazendo uma tristeza muito profunda junto com a raiva. E a consequência disso tudo foi a depressão, onde eu já não conseguia mais dormir, eu não conseguia mais fazer as atividades que qualquer criança fazia, né? E isso foi piorando com a síndrome do pânico,
foi piorando com problemas graves que naquela época eu nem tinha idade para entender o que estava acontecendo. E isso tudo eu cheguei até mesmo a ficar sem comer, não saía do meu quarto, eu não conseguia nem tomar banho direito e a minha vida era dentro daquele quarto. Chegou até o momento de eu começar a ouvir vozes e eram vozes que diziam que para mim não tinha mais jeito, que para mim poder resolver tudo aquilo eu tinha que tirar a minha própria vida, que somente assim eu ia encontrar a saída, que eu ia acabar com aquilo que estava acontecendo na minha vida, sair rumo à avenida. E quando eu cheguei nessa avenida, as vozes que passavam na minha cabeça era que ali ia acabar tudo. Ali o meu sofrimento ia acabar, as dores que eu sentia ia acabar, os traumas que eu tinha de infância iriam acabar ali. Então, para mim, de fato, na minha cabeça era a solução de tudo. Tudo aquilo que realmente eu vinha vivendo e vinha passando iria acabar ali. Ia sumir e nunca mais ia voltar. E que ali acabava toda a minha dor e meu sofrimento. E na hora que eu comecei a pensar mais nisso e que eu fui para tomar essa atitude, eu comecei a chorar muito. Eu comecei a tremer muito. E um rapaz, ele estava vindo na minha direção, ele percebeu isso. Como era uma avenida muito movimentada, ele percebeu que tinha alguma coisa errada ali comigo. E na hora que eu fui para começar a entrar na avenida, ele me pegou ali, ele me puxou e ele perguntou se eu estava bem, se estava acontecendo alguma coisa. E ali eu falei para ele que eu não estava bem. E ali ele conversou comigo, me orientou a voltar para casa e ali eu voltei para casa. E quando eu cheguei em casa, foi quando os meus pais de fato descobriram tudo aquilo que eu vinha tentando. Porque na cabeça deles eu sofria com depressão, tinha alguns problemas, mas eles não entendiam a gravidade realmente do que estava acontecendo comigo. E dali em diante, os processos para tentar inibir a depressão, para tentar acabar com isso, foram somente se agravando mais ainda. E chegou um certo momento que eu me perguntava, eu me questionava, né, sobre a existência de Deus. Aonde estava Deus? Se ele existia, por que eu estava passando por tudo aquilo? Por que toda a minha vida era daquele jeito e por que eu cheguei naquele momento, né? E eu cheguei a estudar há muito tempo a ciência e eu acreditava fervorosamente que a ciência era tudo. Eu não acreditava em Deus, então eu não acreditava em nada. Eu realmente cheguei a estudar astrofísica, cosmologia, fiz alguns cursos e realmente a minha ideia de vida era aquilo. E me considerei de fato um ateu. E até um ponto que Deus ele mandou uma família na minha casa, uma família de amigos pessoais que a gente tem até hoje. Ali aconteceu um almoço na nossa casa e no final desse almoço eles pediram para fazer uma oração de despedida, né? Uma oração pela casa, para abençoar a casa. E ali eu vi que eu sofria de possessão maligna e eles me ajudaram, me orientaram. E eu vi que Deus ele estava o tempo todo ali para mim. E eu já não tinha mais saída. Eu já tinha tentado de tudo. E nesse convite eu fui até a Igreja Universal. No primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu percebi que tinha alguma coisa realmente diferente ali. E aquilo chamou a minha atenção. Aquilo realmente, eu entendi que tinha alguma coisa para ser resolvida em mim e que tinha saída. Porque, poxa, eu tinha tido um pouquinho de paz ali naquela noite. E durante 7 anos eu não tinha paz. Nenhuma. Mas naquele momento eu tive. E realmente eu entendi que ali teria uma saída. E aí foi quando eu realmente comecei a seguir aquilo que as pessoas me orientavam. Aquilo que os obreiros falavam, aquilo que o pastor estava pregando. E realmente tudo veio mudar quando um obreiro, ele sentou para conversar comigo. E ele me explicou que tinha que receber o Espírito Santo. E eu perguntei para ele, tá, mas quem é o Espírito Santo? Porque eu vim de um lugar que a gente falava de Deus, mas não falava de Jesus ou do Espírito Santo. Em uma das pregações eu lembro que o pastor ele falou bastante sobre o Espírito Santo. Em uma reunião de quarta-feira que eu participei, ele falava muito sobre isso. Eu realmente passei a acreditar. Porque como que eu ia receber algo que eu nem acredito? Que eu não consigo crer?
Mas naquela noite eu comecei a crer, comecei a acreditar que ele existia e que eu poderia ter ele. Como o apóstolo Paulo, que era Saulo, ele tinha, ele era mestre, era doutor, e quando ele teve o encontro com Deus dele, tudo mudou. A realidade dele mudou. Aquilo que ele acreditava mudou, e isso aconteceu comigo. Quando eu tive o meu encontro com Deus, aquilo mudou. Tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu achava, tudo aquilo que eu pensava, tudo realmente que eu tinha de vida até ali mudou, se transformou. Ali em diante, eu tinha uma nova realidade. Ali Jesus ele foi apresentado para mim, como para Paulo foi naquela época. Ali Jesus realmente se mostrou para ele da mesma forma como ele se mostrou para mim. E foi numa vigília, o tema dela era a última noite, e eu coloquei dentro de mim que seria a última noite que eu ia passar sem o Espírito Santo. Seria a última noite que realmente eu ia passar sem ter esse selo do Espírito Santo. E ali eu me preparei, eu fui de coração aberto para receber a Deus. Eu acreditei que de fato eu poderia receber a Ele e eu dei tudo por mim, tudo. E eu fui nessa busca, eu falei, meu Deus, o Senhor desce ou eu vou, infelizmente, em algum momento voltar para a vida que eu tinha. Eu preciso do Teu Espírito. Não é só querer, eu preciso dele. E naquela busca, antes dela acabar, eu fui batizado. Eu tive ali a certeza de que, de fato, Deus estava comigo. A alegria que eu tive, eu nunca tinha tido na minha vida. Eu nunca tinha experimentado algo parecido. Nunca, nunca. Eu já tive sensações de alegria, já tive momentos de alegria, mas aquilo era incomparável. Era incomparável. Quando eu cheguei na minha casa, a minha mãe ela olhou para mim e falou, nossa, o que aconteceu? Ela perguntou para mim, eu falei, mãe, eu recebi o Espírito Santo. Agora eu conheço a Ele. E às vezes quem está me assistindo pensa que Deus está distante de você, como eu pensava. Que Deus estava longe de mim, mas Ele está a uma oração de você. Como Ele também estava a uma oração de mim. E se você der uma chance a si mesmo e a fé, Deus ele vai se revelar para você, assim como Ele se revelou para mim. Enquanto você acorda, já existe um plano. Não há um dia sequer que sua fé não seja alvo de ataques. Dúvidas, tentações, palavras, distrações e tantas outras coisas são armas usadas diariamente para destruir sua fé. Mas o grande problema não são os ataques. A questão é: você sabe proteger sua fé? Participe do estudo Defesa da Fé. Continuação nesta quarta-feira em qualquer igreja universal do Reino de Deus, no Brasil ou no mundo. Encontre a mais próxima pelo localizador universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. O José Calil mostrou para Deus que o que ele mais queria era receber o Espírito Santo. Essa atitude de entrega, de busca, de fé, fez com que a palavra de Deus se cumprisse na vida dele. E é o que tem que acontecer com você também. Quando nós falamos de defender a fé, nós não estamos falando de defender a religião, de defender a denominação. Nós estamos falando de defender aquilo que nos liga a Deus, de você aprender a ter uma fé inteligente, uma fé que pensa, uma fé racional. E nesta quarta-feira, você poderá ter essa experiência com Deus aqui na Catedral da Fé, para você que está em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, a partir das 7 da noite em ponto. Durante o dia, os horários estão aparecendo aí no seu televisor. A entrada, o estacionamento, a creche são gratuitos, você não paga absolutamente nada. E na ocasião, nós vamos falar de fé. Olha só o que diz esse texto que nós separamos para você. Por favor, produção. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, ou seja, recompensador. Então você precisa investir na sua fé. Você precisa desenvolver a sua fé, vencer seus medos, sua insegurança, suas preocupações, tudo aquilo que faz a sua fé sem forças, faz a sua fé inútil, faz a sua fé inoperante. Nesta quarta-feira, em todos os templos da Universal, você pode acessar agora universal.org/localizar e encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que me assiste de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, nesta quarta-feira. E nós estamos nos preparando para este domingo, domingo do Tudo Que Eu Quero. Tem aqui o versículo que nós estamos trabalhando. Se você vier à igreja nesta quarta-feira, você vai receber exatamente o que eu tenho aqui em mãos. E esse versículo fala de uma promessa tão importante. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por isso, o domingo do Tudo Que Eu Quero. Acompanhe este intervalo que fala a respeito e a gente já volta. A gente corre o tempo todo. Quer ganhar mais, ser mais, ter mais. Mas no fim do dia, por que mesmo? Nada que esse mundo oferece satisfaz plenamente uma pessoa. O que Deus oferece, sim. O Espírito dele, concedido a quem o deseja mais do que tudo nesta vida. E quando o recebem, nada mais se compara. Eu percebi que eu não precisava mais de nada para me preencher. Eu não tinha mais aquela busca, incessante por algo que não vinha de pessoas, não vinha de nada. Vinha somente do meu Deus. Eu priorizei o Espírito Santo e aí ele veio sobre mim. E essa alegria veio. Essa paz começou o quê? A entrar dentro da minha casa, entrar dentro da minha vida, entrar dentro de mim. E foi aí que ele começou a me dar o restante. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Neste domingo, 4 de maio, o domingo do Tudo o Que Eu Quero, em 3 concentrações especiais, às 7 e 9h30 da manhã, ou às 18 horas. Entrada e estacionamento são gratuitos, ou em qualquer igreja universal no mundo. Encontre a mais próxima acessando universal.org/localizar. Não são poucas as pessoas que falam ou pensam dessa forma. O que eu mais quero. E aí então ela completa a frase. O Senhor Jesus nos ensina que se estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, então pediremos tudo o que quisermos e nos será feito. E o que é o tudo de Deus na vida do ser humano, se não for o Espírito Santo? Por isso nós estamos vivendo um propósito lançado pelo Bispo Macedo no último domingo para quem deseja o tudo de Deus. O tudo de Deus é o Espírito Santo. As pessoas que estão vivendo esse propósito estão fazendo um jejum na parte da manhã do seu dia, até o meio-dia. Um jejum de alimentos e de informação, até este domingo. E no domingo você virá pronto, vai dormir cedo no sábado à noite, prepare a sua roupa, vista o que você tem de melhor e venha com este propósito. Hoje eu vou receber o Espírito Santo. Como José fez quando ele foi naquela vigília da última noite, ele disse, essa vai ser a minha última noite sem o Espírito Santo. E você poderá determinar neste domingo, dia 4 de maio, este será o meu último domingo sem o Espírito Santo. Uma experiência real e verdadeira com Deus. Nós estamos nos 50 dias rumo ao Pentecostes. Será o segundo domingo dos 7 domingos das provas infalíveis que Deus tem dado a respeito, acerca da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nós estaremos aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, às 7 da manhã, o primeiro horário, às 9h30 da manhã, na concentração de fé e milagres, e ao cair da tarde, às 18 horas, na viração do dia. Se você tem sede de preencher o vazio da sua alma,
resolver questões que você não tem conseguido resolver com os psicólogos, com terapias, com tratamentos. Você precisa resolver a sua questão emocional de uma vez por todas. Vencer seus medos, sua insegurança, seus traumas, seus complexos, ser uma pessoa bem resolvida. Isso só é possível através do Espírito Santo, porque é Ele que transforma o nosso interior. Neste domingo, 4 de maio, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Se você está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, nos mesmos horários. Agora é momento de oração. Bispo Sérgio Mota, guardião da família, vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Meu Deus, há muitas pessoas que se apegam neste momento de dor, de angústia, se apegam a Ti, meu Pai. Se apegam na esperança de terem o livramento. Então eu te peço em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que a Tua mão se estenda para levar a cura. Eu ministro a cura agora, determino que esta pessoa seja curada. Liberta, meu Pai, de todas as dores, angústia, depressão. Meu Deus, abre portas que estão fechadas. Abre portas na vida econômica, portas de emprego, meu Pai. Abençoa este casamento, este lar. Estenda, meu bom Deus, a Tua mão poderosa a todos que se apegam agora, neste momento, em nome de Jesus Cristo. Você que crê, diga graças a Deus. Estamos sempre orando para que o Espírito Santo abençoe a sua vida. Um forte abraço do guardião da Sagrada Família. Tá ligado então, Bispo Sérgio? Todos nós recebemos essa bênção e eu quero dizer uma coisa para você. Tudo depende de um passo de fé da sua parte. Se você fizer a sua parte, Deus certamente fará dele na sua vida. Tá certo? Nesta quarta-feira, 7 da noite, estudo da defesa da fé. E domingo, o domingo do tudo que eu quero. Mas teremos também aí neste feriado, quinta-feira, uma celebração muito especial. Celebração de Casamentos 2025. Eu quero encerrar dando a você essa oportunidade de participar dessa celebração. Seja você casado ou solteiro. Se é casado, convide o seu marido, convide a sua esposa, vocês vão renovar seus votos. Se está solteiro, você vai receber a bênção dos casais sobre a sua vida, para que você também venha realizar o seu sonho. Acompanhe e nós voltamos amanhã neste mesmo horário. Até lá! O grande momento de celebrar o amor está chegando. Vem aí a celebração dos Casamentos 2025, na Catedral de Florianópolis. A grande celebração acontecerá no dia 1º de maio, feriado, às 18 horas, em um evento emocionante e inesquecível. Celebração dos Casamentos 2025, na Catedral de Florianópolis. A oportunidade de transformar sonhos em realidade. A autoridade foi dada a você, Saulo.